Passamos agora a falar então sobre a paracoccidioidomicose, doença causada pelo fungo Paracoccidioidomycosis brasiliensis. Essa doença ela se encontra de forma endêmica na América Latina e o Brasil é o principal país em que se encontra o maior número de casos, cerca de 80 a 90% do número de casos da América Latina. As formas de apresentação clínicas e radiológicas podem ser divididas em duas, uma forma aguda e uma forma crônica. Esse fungo ele causa a contaminação do homem por via inalatória, ele é muito comum no solo, em regiões rurais, então esse é um dado epidemiológico importante. E ele causa uma, uma, uma reação imunitária semelhante àquela que é encontrada na tuberculose e na histoplasmose, isto é, você tem inicialmente a formação de um complexo primário, em que existe uma lesão parenquimatosa e também, de forma concomitante, linfonodomegalias por disseminação linfática do processo inflamatório. Em geral, essa infecção inicial ela é contida de forma satisfatória e o fungo ele fica quiescente no interior do parênquima pulmonar e também linfonodos sem causar doença alguma. Eventualmente, você pode ter, após um período de incubação curto, a apresentação dessa forma aguda, que é mais comum em jovens. Ela cursa com linfonodomegalias e hepatosplenomegalia, isto é, o comprometimento do sistema retículo endotelial. É raro o envolvimento de mucosas e o envolvimento cutâneo ocorre em 54% dos casos. Esta é uma forma menos vista radiologicamente e é mais comum em crianças, adolescentes e pacientes adultos jovens com menos de 30 anos. Aqui nós temos o exemplo de um adolescente de 17 anos. Ele se apresentou de forma aguda com linfonodomegalias por diversos sítios corporais. Aqui na radiografia de tórax a gente evidencia o aspecto de aumento das regiões dos hilos em consequência desses linfonodos aumentados. E aqui algumas opacidades basais que poderiam ser por pneumonia ou secundárias à atelectasia, o que era o caso nesse doente. Esse doente ele foi encaminhado ao INCA porque havia uma suspeita de linfoma, só que o diagnóstico final dele após confirmação histopatológica foi de paracoccidioidomicose na forma aguda. Aqui nós temos o exame de tomografia computadorizada desse paciente, observando aqui na janela de mediastino a presença de vários linfonodos aumentados aqui na região paratraqueal superior à direita, regiões hilares. Aqui nós vemos o ramo esquerdo da artéria pulmonar e várias massas linfonodais em torno da artéria. A mesma coisa aqui na região do hilo, comprometendo também, olha, a perviadade do brônquio principal do lado direito. Isso ocasionava fenômenos de atelectasia secundários, como é vistos aqui na região dos lobos inferiores, principalmente segmentos basilares posteriores. Aqui uma grande linfonodomegalia hilar, também comprometimento na região do mediastino posterior e hilar também à esquerda, causando essas reduções de volumes pulmonares pela compressão dos brônquios correspondentes. A forma crônica ela responde por 90% dos casos de doença no adulto. Ela é encontrada principalmente em pacientes do sexo masculino, numa relação de 13:1 em relação às mulheres. Os sintomas são inespecíficos, podendo haver dissociação clínico-radiológica. Lesões mucosas orofaríngeas estão presentes em 50% dos casos. Elas se associam a esses quadros pulmonares. E o mais comum de ser encontrado são as consolidações e cavidades no parênquima. Então, as lesões parenquimatosas dessa doença, elas podem se caracterizar por opacidade em vidro fosco, consolidações, nódulos, que podem ser nódulos macronodulares que tendem à confluência, ou nódulos com padrão miliar, semelhantes àqueles encontrados na tuberculose miliar e na histoplasmose. E as cavidades por necrose parenquimatosa, em virtude do processo inflamatório agressivo, também são comuns. Numa fase mais avançada, esses doentes vão cursar com distorção arquitetural, em virtude da fibrose do parênquima, pela cicatrização dessas lesões, e eventualmente também áreas de enfisema paracicatricial, que são lesões sequelares.
Aqui um paciente de um artigo da literatura mostrando, olha, as lesões cutâneas e orofaríngeas que são comuns de se associar nessas formas crônicas de doença pulmonar. Aqui um exemplo típico de uma radiografia de tórax em PA de um paciente com esse tipo de doença. Notem a hiperinsuflação das bases pulmonares, o que é característico de doenças crônicas, doenças com curso arrastado. E aqui o predomínio das lesões nos terços superiores, com aquele aspecto que é descrito em livros de asa de borboleta, isto é, você tem um espessamento dos septos interlobulares, formação de nódulos, um espessamento grosseiro do interstício, associado a um aumento das regiões hilares, muitas vezes por linfonodomegalias associadas. Então, isso é o que dá aquele aspecto em asa de borboleta no paciente. E nota que também existem essas bandas parenquimatosas associadas em virtude do processo cicatricial que vai ocorrendo de forma concomitante. Aqui um exemplo da literatura mostrando diversas opacidades em vidro fosco, associadas também a bronquiectasias e espessamentos de septos interlobulares, né? Um paciente que tinha paracoxidialomicose. Aqui uma característica da doença com uma forma mais exudativa, em que você tem o preenchimento dos alvéolos em virtude do processo secretivo da paracoxidialomicose. Então você tem, olha, diversas consolidações com ectasias brônquicas de permeio, né? Na verdade, não são bronquiectasias verdadeiras. O processo inflamatório ele ocasiona uma natural dilatação dos brônquios que se encontram de permeio a essas consolidações. O aspecto é inespecífico, você poderia encontrar isso aqui em pneumonias bacterianas, em broncopneumonias. Então é importante você ter a correlação com o dado epidemiológico e laboratorial. Aqui outras formas nodulares de apresentação dessa doença. Uma forma miliar, quando você tem disseminação hematogênica do processo granulomatoso e se assemelha muito à histoplasmose e à tuberculose miliar. Aqui uma forma com nódulos e cavidades de permeio, né? Também se assemelha a algumas formas de tumores metastáticos em que você tem cavidades, por exemplo, tumores de cabeça e pescoço, ou algumas formas de tuberculose. Aqui uma forma de macronódulos confluentes, mas sem cavidades. E aqui esses nódulos com aspecto mais em vidro fosco, que a gente vai ver mais à frente quando se associa a um espessamento areolar periférico que dá aquele chamado sinal do halo reverso, que é o que se encontra aqui. Esse sinal foi descrito inicialmente no início da década de 2000, associado à pneumonia em organização, mas posteriormente foi descrito em diversas doenças, inclusive nesse tipo de doença fúngica, em que você tem um centro composto por opacidades em vidro fosco e a periferia formando um halo de consolidação. A distorção arquitetural, portanto, ela é comum em fases avançadas da doença, em que você pode ter ainda aqueles fenômenos de consolidação, muitas vezes com cavidades e bronquiectasias de permeio. Notem que a distorção ela se caracteriza por essas bandas, por esses enfisemas paracicatriciais que se encontram de permeio às lesões por consolidação. Então isso é muito comum de acontecer em paracoco e principalmente em regiões de lobos inferiores você tem aquela hiperinsuflação que é característica de doenças crônicas avançadas. Um aspecto menos comum da doença na cavidade torácica é o espessamento da parede traqueal. Isso aqui é um achado completamente inespecífico e visto apenas numa minoria de casos. Ocorre por disseminação hematogênica ou então contiguidade das lesões por paracoco, avançando para a mucosa da parede traqueal.